Olá, tudo bem? Eu sou a professora Damares e juntos nós vamos conhecer a história da arte. Hoje nós vamos começar pela arte rupestre. Vem comigo. Nós vamos trabalhar nesse momento algumas linguagens da arte dentro do que a gente chama de arte rupestre. Geralmente, a gente divide isso de duas formas. Nós podemos trabalhar ou por lugares ou por linguagens. Nesse momento, a gente vai tentar achar um meio termo em que a gente consiga ver as linguagens separado por lugares. Por quê? Porque a arte rupestre, essa arte que aconteceu antes da escrita, ela existiu em muitos lugares. Apesar de a gente ver na TV ou nos filmes isso acontecendo especificamente na Europa ou algumas localizações na África, praticamente todo o globo terrestre tem sítios de arte rupestre. Então, nós vamos ver coisas da África, nós vamos ver muita coisa da Europa, porque é muito bem cuidado o que tem lá. Nós vamos ver da Oceania e nós vamos ver aqui do Brasil. Você sabia que o maior sítio rupestre do mundo fica aqui no Brasil? A gente vai ver isso junto. Esse aqui é um cavalo muito famoso. Talvez um dos cavalos mais famosos do mundo. Ele e o cavalo branco do Napoleão. Ele está praticamente em tamanho natural, desenhado numa caverna na França, que chama Caverna de Lascaux. A gente vai ver ela e vai ver mais algumas outras cavernas também. Esses aqui são bisões. Os bisões, eles são uma espécie de bovídeo que acontece na Europa. Já houve bisões na América do Norte também, chegando ali ao comecinho da Ásia, mas atualmente os bisões eles são mais encontrados lá na região da Groenlândia, lá onde é muito, muito frio. Mas, há mais ou menos 15 ou 10 mil antes de Cristo, eles estavam mais espalhados. Conforme o ser humano foi se desenvolvendo e chegando a mais lugares, os bisões foram sendo extintos daqueles locais, mas os bisões ainda existem. Um boi muito lindo, também lá de Altamira, e eu quero que você preste atenção numa coisa aqui, ó. Você está vendo que ele está grande aqui, desenhado, mas tem outros de fundo? Tá vendo? Isso não é uma composição, não era intencional com que essa arte fosse essa sobreposição. As pinturas, elas aconteciam em tempos diferentes, então talvez esse que está aqui tenha sido pintado 10, 100, 1000 anos depois que os anteriores. Vamos entender primeiro de tudo, por que a gente vai chamar de pré-história? Esse jeito de se referir a esse tempo, ele é um pouquinho preconceituoso. Então, agora no começo eu estou chamando de pré-história para te ajudar, mas daqui a pouco eu vou falar só como arte rupestre, que é a arte desse período anterior à escrita. Por quê? Porque alguns pesquisadores, até um tempo atrás, achavam que só existia história onde existia escrita. Então, tudo isso que vem antes da escrita não serve como documento historiográfico. Hoje nós já superamos isso, a gente já sabe que é possível, sim, estudar a história sem necessariamente que ela esteja escrita. Por exemplo, se eu fosse colocar a história da sua vida só a partir do momento em que você aprendeu a escrever, para poder escrever a sua história, eu estaria deixando de lado muita coisa, não é? Mesma coisa com a humanidade. Algumas coisas que a gente vai levar em consideração aqui é que esse momento é o mais longo momento da história da arte da humanidade. Nós, na sequência, vamos estudar períodos que levaram 1000, 500, 300. Atualmente, um período da história da arte pode durar 10 anos. Esse tempo é o tempo que leva para uma sociedade se modificar. Você, que está me assistindo aqui, vive num mundo completamente diferente dos seus avós, não é? Isso faz com que o período da arte que está contado hoje seja diferente do que era contado com os seus avós. Mas, quando a gente pensa na grande figura, a arte rupestre durou muito, muito tempo.
Nós temos a primeira revolução, que quando a gente vai passar do Paleolítico para o Neolítico. Depois a gente vai ter a próxima, que é quando a gente começa a estudar as grandes civilizações da antiguidade, mas a maior, a mais longa e com maior produção é, sem dúvida, a arte rupestre. Vamos pensar nessa divisão de tempo que eu já falei para você, de Paleolítico e Neolítico? Lítico sempre vai ter a ver com pedra, tá? Então, paleo, que é antes, que é antigo, e neo, que é novo. O Paleolítico, que a gente chama de período da pedra lascada, ainda é a primeira organização do homem. Nós não estamos falando de uma mudança de evolução. Aqui, o ser humano já era como a gente é. Gente, com as mesmas habilidades, com as mesmas técnicas, o que mudava era o mundo. Eles moravam em cavernas, eram nômades, coletores, e o desenho era naturalista. Um desenho naturalista é um desenho que você pode entender. Por exemplo, sem dúvida nenhuma, é uma casa. Feia, mas é uma casa, não é? Isso é um desenho naturalista, quando a gente entende esse desenho. Quando a gente passa pela Revolução Neolítica, as coisas mudam de forma geral. Primeiro, o ser humano não fica mais mudando de um lugar para outro. Por causa da agricultura, ele se sedentariza. Ele vai ficar sempre ali, naquele mesmo lugar, explorando o que aquele lugar tem a oferecer para ele. Ele começa a se organizar em tribos ou civilizações, e o que nos importa muito aqui é que muda a forma de desenhar. Os desenhos não são mais naturalistas. Vou aproveitar o desenho que meu jaleco fez para a gente fazer uma outra coisa. O que é isso? Você não sabe, não é? Isso é um desenho simbólico. Se eu atribuir isso aqui algum valor, se eu decidir que isso daqui quer dizer o momento que eu passei por tal situação na minha vida, ele é simbólico para mim. Mas a não ser que você fique sabendo qual é esse simbolismo, não tem como ser decifrado. Então, os desenhos dessa época, a gente passa por essa situação, em que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de entender o que foi desenhado ali. Falando primeiramente do Paleolítico, é um período que está há mais ou menos 30 mil anos atrás até 10 mil anos atrás. É o período da última glaciação. Lembra lá do filme da Era do Gelo, que aquela família humana estava migrando? Nesse período que a gente vai colocar o Paleolítico. A humanidade já é formada, então a gente não está mais passando por algum processo evolutivo. A Terra já era como ela é hoje, já está toda organizada, ou seja, já éramos Homo sapiens. E é a partir desse momento que a gente passa, então, a ter esse registro. As duas coisas que nós temos de mais importantes nesses momentos vão ser a pintura e a escultura. Por pintura, nós vamos ver as pinturas dos animais, e por escultura, a gente vai conhecer um tipo de escultura que se chama Vênus. Eu já vou chegar lá. Vamos falar das pinturas de animais? Primeira coisa, nós não sabemos quem as fez. Isso é a regra para a arte rupestre. Ninguém assinou as obras. Não ficou dito. Segunda coisa, por que será que o homem fazia essas obras? Nós temos duas teorias que são muito importantes. A primeira fala de que foi um processo espiritual. A segunda fala que o ser humano queria marcar o seu território. Uma não exclui a outra.
Determinadas pinturas podem sim ser espirituais, outras podiam ser demarcação de território. Nós vamos levar em consideração que elas são naturalistas, lembra da minha casinha? Geralmente era feito com tintas feitas a partir de coisas encontradas na natureza. Rochas, carvão, essas coisas eram trituradas, misturadas com a gordura animal, e aí eles faziam essas pinturas que, de modo geral, eram figuras de animais. As Vênus, elas eram deusas. Simples assim. Nós estávamos, nesse momento, mudando de uma sociedade matriarcal para a sociedade patriarcal. Até esse momento que nós tínhamos as Vênus, a mulher era o centro daquela sociedade. Entendia-se que a mulher era a doadora da vida. Alguém que é capaz de dar vida para outro é uma deusa, não é? Pois bem, toda mulher na época queria ser uma deusa, bem da verdade a gente ainda quer. Não estou dizendo que não tenha passado por isso. A ideia de fazer as Vênus, e a gente vai ver daqui a pouco, elas eram pequenas figuras, geralmente cabiam na palma da mão, que eram carregadas junto com as mulheres, com a ideia de que isso trouxesse para elas fertilidade, fecundidade. E quanto mais fecunda uma mulher fosse, mais vida ela estava dando. Se ela está dando mais vida, mais deusa ela é. Uma forma bem importante, que provavelmente é a primeira que nós temos de arte rupestre, se chama mãos em negativo. Dá uma olhada nessas duas representações aqui de como fazer um desenho de mão. Isso aqui é uma mão em positivo. Eu passo tinta na mão e carimbo ali. O desenho que vai ficar é o positivo da minha mão. Isso aqui é uma mão em negativo, porque quando ele tira a mão, até fica o desenho da mão, mas a mão não está ali, não está pintada, está pintado em volta. A mão não está pintada. É o que a gente chama de desenho negativo. Para fazer, era mais ou menos assim. Então, a pessoa que ia fazer esse desenho colocava na boca o produto que seria tinta e com um canudinho assoprava sobre a mão. O que era essa tinta? Você vai gostar de lembrar e essa imagem vai te ajudar a lembrar para sempre. Ele usava óxidos que eram retirados de algumas rochas, ele usava alguns minerais e algumas plantas para tirar a cor. Misturava com gordura animal, fazia aquela gosminha gostosa, botava na boca e assoprava. A gordura animal é muito importante para fixar essa tinta ali. Nós temos aqui os resultados que são visíveis em alguns lugares. Esse é o tipo de arte que a gente encontra em praticamente todos os sítios arqueológicos. Todo lugar que a gente vai encontrar arte rupestre, geralmente tem esse tipo de obra lá. Essa imagem que eu te mostrei aqui, ela fica na Argentina. Ela chama Cueva de las Manos e tem mais ou menos uns 11.000 anos que foi feito essas obras. Então, pensa comigo, o ser humano já estava aqui na América do Sul há pelo menos 11.000 anos que a gente está sabendo. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente vai trabalhar essa questão da data. Quando é que foi que chegou seres humanos aqui na América? Isso é um assunto muito discutido ainda. Então, lá, grava essa informação. Cueva de las Manos, cueva é caverna, e manos, mãozinhas. A caverna das mãos, lá na Patagônia, Argentina. Vamos agora para as pinturas em cavernas. Bom, elas geralmente são feitas no interior das cavernas, e aí fica uma dúvida. Elas são feitas por um xamã ou pelo caçador? Geralmente, a gente tende a entender que as pinturas são simbólicas e que elas são parte de um contexto maior. De que tudo ali era feito, olha só o tamanhão dessa. Grande também. Além de grande, está no teto.
Essa aqui é uma representação de como elas eram feitas. Aqui, cheguei aonde eu queria chegar. O entendimento é de que ela queria, de alguma forma, prender esse animal. Quando a gente quer algo muito espiritual, geralmente isso é difícil. É muito difícil você ouvir alguém falar, por exemplo, na quaresma, eu estou guardando a quaresma, vou passar os próximos 40 dias comendo quanto chocolate eu quiser. Ou então alguém falar assim, olha, eu fiz uma promessa e eu estou pagando a minha promessa, então eu sou obrigado a beber 3 latinhas de cervejas por dia. Não, isso raramente acontece. Eu acho que das religiões que eu me lembro, talvez, acho que não tem. Já não tinha na antiguidade. Essa ideia do ser difícil faz a gente entender isso aqui, ó. Tá vendo que é lá no alto, que tem que ficar baixinho, que tem alguém ajudando. Se alguma vez você já precisou ou pintar o forro lá da sua casa, ou varrer, você deve se lembrar que ficar com o braço erguido é uma coisa muito cansativa. As obras, elas eram de muita qualidade, altíssima qualidade, ou seja, levava muito tempo para fazer. E aí a pessoa ficava lá com o braço erguido, começa a queimar esse músculo, não é? Bom, aqui nessa imagem que a gente tem, dá a impressão que tem uma pessoa com uma criança, mas essa imagem aqui eu coloquei mais para você ter a ideia da altura do teto. Essa aqui já nos traz uma outra ideia. Você está vendo que as pessoas estão com lanças? É porque geralmente os caçadores fazem isso. Olha só, tá vendo aqui, ó? Sobe lá para fazer. Existiam já estruturas de andames. Todas essas coisas são encontradas nos sítios rupestres. E fica a dúvida. Por que eles faziam isso? O caçador fazia? O xamã fazia? Essa dúvida nós nunca vamos poder saber, porque não tem um livrinho no canto guardado contando tudo isso. Nós precisamos tirar conclusões das coisas que são encontradas, mas não ficou um livrinho guardado nos explicando. Mas, como o ser humano não mudou muito, desde lá desse tempo da arte rupestre até hoje, nós podemos chegar a algumas conclusões. Pensa comigo. Por que será que as pessoas vão até aquelas outras pessoas que têm a questão religiosa, que tem aquele cartazinho lá colado no poste da sua rua que diz: traga o seu amor de volta em 3 dias? Não é uma ideia de aprisionar a alma dessa pessoa? É mais ou menos isso que se pensava aqui. A ideia era representar a figura, o animal que eles pretendiam caçar, para que a alma do animal ficasse presa no desenho. Por isso que eles estão sobrepostos. Lembram que lá na primeira imagem eu te falei de sobreposição? Eles estão sobrepostos porque já deu sorte uma vez, já ficou preso ali uma vez. Vamos prender aqui de novo, porque aqui está dando bom o negócio. Bom, eles prendiam a alma do animal ali em uma cerimônia que provavelmente envolvia caçador e xamã, e aí só após essa cerimônia que o caçador saía para caçar. Vamos conhecer, então, os principais sítios rupestres que a gente tem para conhecer. Essa é uma região que fica entre a Espanha e a França, que chama Franco-Cantábria. Tá vendo ali as marcações em laranjinha e em verdinho? São os lugares que nós temos mais arte rupestre, na Espanha e na França, naquela parte da França, entre a França e a Espanha, que é meio bagunçada a política ali. Então, estamos falando do período da glaciação, a predominância da representação de animais, as tintas vão variar as cores entre o ocre e o preto, figuras isoladas, não fazem parte de uma composição, e aí as paredes são calcárias. Uma parede calcária permite que eu possa escavar essa parede. Isso é bem importante para a gente ver agora. Essa é a caverna de Altamira que nós vamos ver. Ela foi descoberta em 1940 por algumas pessoas que estavam passeando por ali. Ela tem essa forma aqui.
E essa é a Neocueva de Altamira. Por que Neocueva de Altamira? Porque quando foi descoberta a caverna de Altamira, as pessoas ficaram encantadas com aquilo e começaram a ir muito. Agora pensa comigo, algo que ficou fechado, trancado por quase 10 mil anos. De repente, do nada, começa a entrar muita gente lá. Bom, as pessoas nem precisavam depredar. Só o fato de estar respirando lá dentro já trazia líquens, fungos, bactérias e muitas outras coisas que começaram a corroer as obras. Então, nós temos ali o governo espanhol que fez essa remontagem da caverna de Altamira. Então, quando as pessoas vão lá, elas não visitam a caverna de Altamira, elas visitam a Neocueva de Altamira. Isso é bem antigo, essa imagem aqui é super antiga, observa ali as roupas das pessoas. Antigamente, você chegava lá na caverna de Altamira, tinha um espaço como que se fosse de uma sala de cinema, só que você ficava deitado olhando para cima para ver as obras. Lá nós temos 16 bisões, cervas, não tem cervos masculinos, tem só a figura feminina dessa espécie, cavalos e javalis. Esse lugar é chamado de Caverna Cistina da Pré-História. A gente vai ver aqui, vamos passar por esses lugares aqui. Cada espaçozinho tem um nomezinho para a gente ver. Lembra que eu te falei que as pessoas olham assim para o teto para enxergar? Quando elas olham de baixo para cima, elas vão enxergar esse bisão aqui. Todo bonitão, altamente realista, figurativo. Mas se a pessoa olhasse de lado, ela ia ver isso aqui. Você consegue perceber que tem um relevo aqui? Pois bem, os artistas escavavam a pedra ou já utilizavam um lugar que tivesse um relevo que fosse interessante para dar a ideia de toda a musculatura, de quanto é forte esse animal. Então, eles utilizavam o relevo da pedra para trazer essa ideia de imponência. Nesse espaço que a gente chama de sala de policromos, está assim, né? Nós temos muitos bisões. Eles chegam até 1,70 m. Aqui tem a sombra, dá para a gente ver super bem como é utilizado, não é? Se eles chegam a ter 1,70 m, eles são praticamente em tamanho natural. Nós temos essas figuras que não são naturalistas, então aqui não tem como a gente entender ou saber o que é isso daqui. Geralmente entende-se que pode ser uma contagem, mas não é nada garantido. E aí na França nós temos uma caverna chamada Pet Merle, que ela nos é importante por uma única coisa. Ela é a única caverna ainda aberta à visitação. Então, o dia que você quiser viajar lá para a França ou para a Espanha para conhecer a arte rupestre, nessa caverna você ainda pode entrar. Mas nas outras não. Ela não é tão importante para nós enquanto algo que vai nos cair no nosso Enem, no nosso vestibular. Mas ela é importante porque eu sei que você vai querer viajar. Eu acredito em você. E é um lugar bacana para você ir conhecer. Chegamos a Lascaux. Lascaux, ela, junto com Altamira, elas ficam disputando quem é a caverna mais famosa, mais importante e tal lá da Europa. Então, as duas gostam muito disso. Lascaux também teve que ser fechada. Fluxo de pessoas, respiração, sola dos calçados, luz artificial e furto. A bendita da caverna ficou guardada por quase 10 mil anos. Aí abre aquilo, o que alguém vai fazer? Leva um pedaço embora. A gente vai ver que isso acontece com certa frequência nos lugares. Lascaux tem uma característica que é muito legal, eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Aqui. É um unicórnio.
A gente não sabe por que tem desenhado um unicórnio lá, mas tem um unicórnio em Lascaux. Então, a gente tem os touros, tá vendo ali ó, na comparação com a pessoa? São enormes, gigantes. Sobreposições também, como a gente viu no anterior. Dos nomes, né, que são chamados lá, as obras, as salas, a gente vai passar por aqui, que tem um teto de 2,5 metros, todo pintado, que foi encontrado andaimes, lâmpadas, pigmentos, então foi encontrado muito material lá. Quando fala de lâmpada, é esse tipo de coisa aqui, né? Então, a pessoa colocava aqui uma gordura animal, um paviozinho, e ela servia para poder caminhar lá por dentro. E aqui é eles criando, né, a nova caverna de Lascaux. Essa é a única composição que a gente vai ter em todas as cavernas que a gente vai ver, que não é independente. Então, a gente tem aqui um bisão ferido, um rinoceronte e alguém caçando ele. Porque os caçadores raramente representavam a si mesmos. Eles representavam o animal que eles queriam caçar. Aí temos aqui a Câmara dos Felinos. E aí vamos saindo aqui da Europa, vamos lá para a África do Sul. Essa caverna de Blombos, ela é um pouco recente, ela foi descoberta em 91. E agora, em 2016, foram descobertos artefatos lá que começam a mudar um pouco a organização da história da humanidade. Porque se achava que o ser humano tinha surgido na Etiópia, caminhado até a Europa e de lá se espalhado para o mundo. Mas se está na África do Sul, e é super antiga, e tem datação de 100 a 70 mil anos, talvez o ser humano tenha se espalhado de uma forma diferente. E a gente, no nosso caminho, vai ver que não é talvez, que é muito certeza isso. Esses 2 pedacinhos de ocre aqui, essas gravações que tem nele, que tem muito mais de tempo, de antiguidade, do que aqueles que nós tínhamos lá na Europa. Caverna de Bradshaw, na Austrália. Então, é o que a gente chama de arte dos povos aborígenes. Tem tempo já que nós a conhecemos, desde 1891, mas que foi encontrado os desenhos, foi agora em 1996. É bem comum isso, de a caverna já ser conhecida há muito tempo e, de repente, cai uma parede de rocha e mostra algo que tem à frente. Aproximadamente 20 mil anos atrás, e ali, naquele espaço na Austrália, tem mais ou menos 100 mil sítios arqueológicos. Aqui está a Caverna de Las Manos, na Argentina. Então, veja lá quantas mãozinhas desenhadas. Então, nós temos aqui algo entre 13 e 9.500 anos AC. Técnica da mão em stencil. Essa caverna toda é coberta com mãos, ela é muito bonita. São 829 mãos pintadas lá na Caverna de Las Manos. Mãos esquerdas. Olha que interessante. Por que mão esquerda? Porque eu, que sou destra, coloco a minha mão esquerda e tenho domínio com a mão direita para utilizar algum instrumento que seja para fazer a pintura. Então, a maioria das mãos são esquerdas. Esse sítio é muito legal porque ele é único no mundo. Eu falo isso de todos, eu falo que é muito legal, mas é porque eu adoro mesmo. Geralmente, os sítios, eles têm um tempo em que eles são habitados. Por exemplo, vamos voltar aqui na África do Sul. Eles foram habitados, esse aqui, né? Entre 100 mil e 70 mil anos, e novamente entre 2.000 e 300 AC. Então, o que a gente encontra lá está localizado nessas 2 faixas de tempo. Aqui na Itália é diferente. É entre 8.000
e hoje. Nunca se interrompeu esse processo. Então, havia o hábito de fazer essa raspagem na pedra para criar esses desenhos lá 8.000 AC e nunca deixou de ter. As pessoas criaram isso como um costume local, que elas não sabiam de onde via, mas sempre era passado. As novas raspagens que existem lá, elas não são, como são em outros lugares, considerado uma forma de destruir, já que aquilo é tradição daquele lugar. Na Líbia, fica bem ali no meio do Saara, nós temos a modificação da fauna. Então, olha que interessante, a gente tem alguns bois desenhados, a gente tem essas aves, e aí você pensa, mas no meio do Saara, professora? Sim. A gente vai ver isso depois lá na nossa aula de arte rupestre no Brasil, que a região onde está o Saara passou por uma seca muito grande, que originou os desertos. E aí eles vieram para o Brasil, mas o que está aqui registrado é um pouquinho antes dessa seca. Aqui são os abrigos na rocha de Bhimbetka, lá na Índia. O mais antigo registro humano que nós temos lá na Índia. Também já se conhecia desde o século XIX e, de repente, em 1957, foi descoberto as pinturas. Tem muitos rituais desenhados ali, tem nascimentos, danças, ritos religiosos, bebidas, enterros. E aí nós temos bisões, elefantes, pavões, rinocerontes e tigre. Então, cada uma dessas pinturas vai registrar a fauna local. Chegamos às Vênus. Lembra que eu falei delas para vocês? Elas são a outra forma que nós temos de registrar a arte, de registro da arte lá dessas civilizações. Observe comigo. Essa aqui, ela é a estrela, você precisa conhecê-la, e ela é o equivalente em arte rupestre ao que é, por exemplo, a Mona Lisa para nossa sociedade. Ela é o suprassumo, ela é a princesinha, ela é a mais famosa, a Vênus de Willendorf. Eu vou passar para cá, para ficar perto dela, para a gente mostrar aqui. Veja comigo. Você acha que lá, 10.000 antes de Cristo, com aquela alimentação que era a caça e coletar alimentos, alguém conseguiria ter esse corpo? De jeito nenhum. Isso é um corpo idealizado. Isso é um corpo que as mulheres almejavam ter. Isso é um corpo de uma mulher que teve muitos filhos. O que a gente vai encontrar de semelhança entre todas elas? Todas são representações femininas, são um culto à fertilidade, todas estão nuas e em pé. Seios, ventre e quadris fartos, geralmente são feitas em pedra, marfim ou osso. Aqui até tem cabeça, mas a gente vai ver algumas que não têm cabeça. Geralmente sem pés, aqui a gente não tem os pés. E elas são muito pequenas, porque elas precisavam ser pequenas o suficiente para ser levadas nas migrações. Então, isso não dá para carregar uma coisinha aí nessa altura, né? Essa aqui já dá para carregar na mão. O que a gente tem que ver nela? Essa cabeça que nós temos aqui, ela é estilizada. Então, enquanto as pinturas eram naturalistas, figurativas, aqui a cabeça não é. Daqui para baixo é. Então, a gente tem as mãozinhas repousando aqui, no outro lado também. E aí, seios fartos, ventre farto, quadril. Aqui a gente não tem com muito destaque a representação da genitália, mas em algumas a gente vai ter. Vamos aprender sobre ela. Ela tem 11 centímetros, então é mais ou menos desse tamaninho. Foi esculpida na pedra, tem a vulva em destaque, mas comparada com outras não é tanto assim. Ela tem entre 24 e 22 mil anos. Foi descoberta em 1908. E dá para saber uma coisa,
Quem fez ela entendia de anatomia. Isso nós não podemos negar. A outra, que é mais conhecida, eu coloquei ela assim, várias fotinhos, como se estivesse girando ela, é a Vênus de Savignano. Ela tem essa ideia meio cônica, assim, como se estivesse puxando a cabeça e os pés. Mas ventre, quadril e seios, novamente estão em destaques. Ela é um pouquinho maior, ela tem 22 centímetros. A gente localiza ela no tempo, entre 22 mil e 10 mil anos, e foi encontrada em 1925. Uma coisa importante, o nome que elas carregam é o nome do local onde elas foram encontradas. Então, a Vênus de Willendorf foi encontrada em Willendorf. A Vênus de Savignano foi encontrada em Savignano. A Vênus de Hohlfels, já ainda mais antiga, ela está datada aí entre 40 e 35 mil anos. Se especula que ela é a representação humana mais antiga, mas parece que foi encontrada uma figura de um homem, mas é na mesma região. Ela é esculpida em marfim de mamute e é pequenininha, tem 6 centímetros. Lá em Hohlfels, além da Vênus, foi encontrada muita coisa. Foram encontradas algumas flautas. Isso daqui também é instrumento musical de percussão. Foi encontrado esse colar lindo, eu realmente queria ter ele, e outras flautas. A gente vai agora ouvir como que soava essas flautas. Nós não sabemos que tipo de música, qual melodia era tocada nessas flautas, porque assim como não ficou uma história escrita, também não ficou uma música escrita. Alguns pesquisadores conseguiram tocar ela, e aí a gente vai ouvir como é que era o som. Vamos lá? Vamos agora para a Vênus de Laussot. Ela é conhecida como a mulher com corno. Não é a sua amiga. O corno é esse instrumento musical aqui, ó. Tá vendo? Porque ele é feito do chifre, do boi, do bisão. E aí, ela está aqui, ela não chega a ser completamente retirada da pedra, ela está em relevo, e ela é conhecida como a mulher com corno, porque ela segura esse chifre. Foi encontrada em 1909 e ela não é nem tão grande nem tão pequena. Ela mede 46 centímetros, feita numa pedra calcária. Vênus de Malta, então são 29, não é uma, são 29, elas foram encontradas lá em Malta, na Rússia, variam de 3 a 13 centímetros e elas têm uma diferença das demais, elas são magrinhas. Minha teoria, e isso é um negócio muito legal que a gente pode fazer quando a gente pensa em arte rupestre, que a gente pode criar as teorias, você pode criar as tuas, é de que porque lá na Rússia era muito mais frio, nem em sonho dava para ficar lá com aquele corpo da Vênus de Willendorf. Mas pode não ser, não tem como nós sabermos. Então essas são outras delas, elas têm formas variadas, mas elas seguem essa ideia de serem mais magrinhas. E agora a gente chega no Neolítico. Tá vendo aqui essas pedras? Elas são lisinhas, lisinhas. É a maior revolução da história humana. Não é só porque o ser humano aprende de fato a trabalhar com essas rochas. É porque ele deixa de procurar alimento e ele passa a ter esse alimento num lugar só. É sedentário, nós temos as nossas primeiras aldeias e aí o ser humano começa a produzir o seu alimento. Vamos falar novamente das linguagens. Na pintura, a gente vai ter a revolução, porque o desenho fica simplificado, geometrizado, isso é muito importante, e isso é coisa que cai tanto no Enem quanto em vestibular, diferenciar os momentos. Então, primeiro é aquela
aquele desenho naturalista, mas que parece com o que está sendo representado. Depois, a gente vai ter as coisas que têm significados. Ajuda a lembrar, você pensar que quando você não sabia escrever, para você pensar, representar uma casa, você desenhava uma casa, mas agora você pode escrever casa. Já não é uma representação naturalista. A humanidade segue mais ou menos a ideia da nossa evolução etária. Com a invenção da agricultura, olha só, nós passamos a ter a representação do ser humano pastoreando gado, lá na Líbia, caçando, mas em grupos. A gente passa a ter a representação humana. Antigamente nós não tínhamos, lembra? E passamos a ter a cerâmica. Então já não é mais só a pintura e a escultura que a gente vai ter aqui. Nós vamos ter outras formas artísticas. Nós vamos ter a cerâmica e a arquitetura. Até então, nós não tínhamos arquitetura, por quê? Porque o ser humano não construía um lugar para morar. Esse local aqui chama Stonehenge. Ele é um megalítico e o mais famoso que nós teremos no mundo. Acho que além dele, só a Ilha de Páscoa tem mega construções mais conhecidas que Stonehenge. Esses megalíticos, então, eles se organizam primeiro de duas formas. Isso aqui é um menhir. E quando ele tem duas pedras embaixo e uma outra em cima, a gente vai chamar de dolmen. Esse menhir aqui, ele tem mais ou menos uns 7 a 10 metros de altura. Sério. Nós não sabemos por que eles eram colocados ali. O que nós sabemos é que essa rocha não é natural desse local. Ela era trazida de quilômetros de distância. Aí eles abriam um buraco gigante no chão, botavam a pedra em pé e não se sabe para quê. Os dolmens, a gente já tem um pouquinho mais de ideia. Os dolmens geralmente eram formas cerimoniais funerárias. Tá? A gente até vai ver um dolmen aqui. Isso aqui é uma evolução de um dolmen. Então, ela começava daquela forma que a gente viu e ele evolui. As pessoas começam a colocar pedras em cima e evolui para isso aqui. Aí nós temos Stonehenge, que é uma construção gigantesca. Cada pedra dessa pesa entre 7 a 12 toneladas. E a gente tem os alinhamentos de menhir que ficam lá na França. Para todas essas obras, eu quero que você pense, para quê? Nós não sabemos. Você olha ali, vê um monte de pedra e você pensa, para quê? E eu vou te dizer, não sei. Entre 3.500 e 3.000 anos antes de Cristo foi inventada a escrita. E aí a gente passa no que antigamente se passava a se chamar de história, certo? Essa é a receita mais antiga do mundo. Ela é uma tabuinha de barro que tem a receita de uma cerveja. E aí aqui a gente tem, né, as coisas que nós vimos anteriormente. Entre 40 e 1700 os primeiros registros na Austrália, entre 30 e 10 mil na Europa, entre 4 e 1500 a gente tem ali na África, lá na Ásia e nas Américas, mais ou menos 9.000 anos. Por último, vamos voltar a falar da música. Ela é a arte mais antiga, porque antes mesmo do ser humano saber desenhar, ele já falava. E se eu falo, eu posso cantar. Então, antes do ser humano se expressar com qualquer outra forma, ele se expressava com a música. E foram encontrados muitos instrumentos de flauta, como aquele que a gente ouviu agora há pouquinho. E tambores. Né? Então, além dos gritos, dos sons corporais, foram encontrados muitos tambores. Bom, é isso aí, gente. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar a arte rupestre no Brasil. Então, aí a gente vai desconstruir algumas ideias que nós temos e vamos conhecer os sítios de arte rupestre no Brasil. Ok? Nos vemos lá.